Fala pessoal, tudo certo? Nada resolvido? Sejam todos bem-vindos a mais um Já Soube Big Brother Portugal. Vou comentar tudo o que aconteceu na noite de gala deste último domingo. Que dia que foi domingo? 24, foi dia 24. Desse último domingo, dia 24, muito obrigado, Cauã, que tá aqui trabalhando comigo. Nesse último domingo, dia 24, vou comentar tudo o que aconteceu. Tivemos eliminação do Rui, né? Tivemos muitas dinâmicas, prova do líder, uma nova formação de nomeação. Pra você que é aqui do Brasil, nomeação é como se fosse o paredão deles. Eu já fiz um vídeo explicando todas as gírias lá de Portugal, todas as nomenclaturas que eles usam. Vou estar deixando esse vídeo aqui no card, tá? Mas ó, antes de eu começar a comentar, eu queria pedir desculpa pra vocês que acompanham aqui o canal. Na segunda-feira passada eu tentei fazer uma live aqui pra eu comentar o programa de domingo passado, né? E aí eu entrei ao vivo, teve vinheta, tudo, só que tava com um problema no áudio. Eu fiquei durante quase uma hora, foram 40 minutos tentando resolver o problema. Não deu certo, acabei desistindo. Então no programa de hoje, possa ser que em alguns momentos eu também faça alguns comentários do que aconteceu na gala de domingo passado, tá? Mas o vídeo de hoje é pra eu comentar tudo o que aconteceu nessa última gala desse programa de domingo, dia 24, beleza? E pra você que não me conhece, olá, seja muito bem-vindo, esse aqui é o meu canal, você já soube? Esse é o nome do meu canal, já soube. E aqui eu comento realities, comento os realities aqui do Brasil, como Big Brother Brasil, Power Couple, A Fazenda, mas como a gente tá sem realities aqui no Brasil, agora eu também estou comentando o reality de Portugal. Então se você é português, se é de Portugal e chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas de Portugal lá no meu Instagram. Aliás, meu Instagram é esse aqui, ó. Pode me seguir lá, tá bom? Então, se você é de Portugal, sejam muito bem-vindos e vamos comentar juntos. Seja você brasileiro, português, não importa. Vamos comentar juntos. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, de acordo com os assuntos que eu for falando. Eu quero também saber a sua opinião, tá bom? Então, você vai comentando aqui embaixo. Mas, enfim, sem mais enrolações, acho que eu já enrolei demais, já falei demais, né? Vou começar falando sobre o quê? O programa já começou mostrando que o Pedro Soares queria desistir. O Pedro Soares tá com problema, tá com um tic-teco ruim, né? Assim, ele... eu imagino, né, gente? Você tá dentro de uma casa, trancado, pra uma pessoa que nunca foi confinada, né? Não deva ser uma experiência tão fácil assim como se imagine. Então, ele e a Soraya, em alguns momentos, falaram em desistir. Falando em Soraya, ela foi salva na última sexta-feira, porque a nomeação, o paredão que estava formado, era entre a Soraya, o Daniel, o Diogo e também o Rui. E na última sexta-feira o apresentador já salvou a Soraya porque ela estava sendo a menos votada. Então nessa gala de domingo tínhamos para resolver o paredão entre o Rui, Daniel e também o Diogo. Não era só o Pedro que estava com vontade de desistir não, assim, estava meio abalado psicologicamente não. A Soraya, né, que foi salva na sexta, como eu disse, ela também estava um pouco ruim, né, com saudades da mãe e tudo mais. E uma coisa curiosa, né, que eu acho pouco provável de acontecer aqui no Brasil, mas é que a todo momento, durante a semana, passa aviões lá perto da casa com faixas, deixando mensagens, né? Então, aparentemente, os fãs que mandam essas mensagens. Então, durante todo o programa foi mostrado vários aviões que passaram durante a semana, mandando mensagem para os participantes dentro da casa. Aqui no Brasil, eu acho que não seria uma coisa tão bem vista, né? Acho que a produção meio que não ia deixar isso acontecer. Se bem que... é meio difícil controlar, né, um espaço aéreo, né? Mas é uma coisa curiosa, lá em Portugal acontece muito. Aqui no Brasil, que já aconteceu, uma coisa semelhante, quem assiste os realities daqui sabe, foi na Fazenda passada, né? A Fazenda, pra você que é de Portugal, é um reality rural, tipo um Big Brother, só que numa fazenda. Enfim, e a Fazenda, perto da sede da Fazenda, passaram um carro de som, mandando com um som bem alto, mandando mensagem para os participantes dentro da casa. Mas essa coisa de avião aqui no Brasil não é comum não. E se passasse, seria visto com maus olhos pela produção daqui. E pelo visto aí em Portugal, é visto tipo, beleza, ok, os fãs estão mandando mensagem, então pode deixar. Mas vem cá, será que é os fãs mesmo que mandam? Ou será que é a produção? Será que tem... Gente, desculpa, a gente tem que acreditar, né, que não há manipulação, que não há nada. Mas eu penso em todas as possibilidades. Será que não é a produção mesmo que manda esses aviões com os recados, né? Pra eles instigarem uma história, que nem passou um avião lá incentivando Jéssica e Pedro Alves, né? Tipo, é melhor casal, algo do tipo, né? Tava uma mensagem fofa pro casal. Será que não é a produção? Né? Vamos acreditar que não, vamos acreditar que realmente são os fãs. Mas também não sei, uma coisa aí pra gente pensar.
Bom, gente, diante desses acontecimentos, o Big Brother propôs um desafio, um dilema para o Pedro Soares e para a Soraya, que foram os dois participantes que demonstraram aí durante a semana que estavam com o psicológico um pouquinho assim mais abalado. E o desafio era, o Big Brother chamou essas duas pessoas lá ao à sala das decisões, e lá na sala das decisões tinha uma carta da mãe da Soraya para a Soraya e da namorada do Pedro para o Pedro. Só que somente uma dessas pessoas ia poder ler a carta. Não ia tipo, o Pedro e a Soraya vão ler a carta. Não, só uma dessas duas pessoas. Isso é uma coisa curiosa, porque aqui no Brasil a gente também não vê isso. Gente, é impossível não comparar. Eu comento o Big Brother daqui do Brasil, então as comparações sempre vão acontecer. Mas assim, aqui no Brasil não tem isso, da pessoa receber uma carta da família. Não tem. O que acontece aqui no Brasil tem uma coisa aqui que a gente chama anjo, né? Que é pra pessoa ganhar imunidade. A pessoa que ganha a prova do anjo pode escolher alguém no dia da votação pra ficar imune, né? E essa pessoa que ganha essa prova ganha também um almoço especial. E junto com esse almoço vem uma mensagem da família, né? Vem um vídeo, né? E tudo mais. Mas agora essa questão da carta, de receber uma carta, isso aqui no Brasil, pelo que eu me lembre, eu nunca vi, não. Mas enfim, aí é que tá, os dois não poderiam ler a carta, tipo, o Pedro vai ler, a Soraya também. Não, só um dos dois. E quem tinha que decidir isso era quem? Era o pessoal que ficou na sala. Então os colegas deles tiveram, né, que colocar máscaras representando, né, tinha uma máscara com o rosto da Soraya e a máscara com o rosto do Pedro. E aí eles tiveram que escolher, enfim... algumas pessoas escolheram a Soraya, só que a maioria das pessoas escolheram o Pedro. E por fim, o Pedro pôde ler a carta que a namorada dele enviou, né? Na verdade, escutar, porque ele tinha a carta em mãos, mas também tinha um áudio da namorada lendo a carta. Então ele viu a carta e também escutou. Só que a Soraya, infelizmente, né, por conta dessa votação, os colegas escolheram Pedro, a Soraya não pôde ler a carta da mãe dela. E aí o Big Brother pediu pra ela cortar a carta. Achei isso um pouco desnecessário. Não sei se precisava, sabe? Já não basta que a menina não pôde ler a carta, precisava mandar ela cortar? Né? Então assim, achei isso um pouco desnecessário por parte da produção, não sei, o que vocês acham? E agora vamos falar de quê? Vamos falar de comida, que foi um assunto que rendeu polêmica essa semana, em se tratando especialmente de Tereza, que estava no meio dessa polêmica, porque o que acontece? Né? Eles estavam lá com pouca comida e a Tereza reclamou, né, da falta de Danone baunilha, de uma bolacha Maria, enfim, reclamou lá que estava faltando comida, né, que estava tendo uma espécie de racionamento de comida. E aí uma coisa muito curiosa que aconteceu, né, que eu ia até comentar semana passada, mas não deu tempo, é que lá a produção, né, o Big Brother, eles exibem para os outros participantes, às vezes em particular, às vezes para todo mundo, nesse caso foi para todo mundo, eles exibem imagens do que aconteceu, né, do que os participantes falaram por trás. Então assim, nesse momento, lá na sala, o Big Brother exibiu para todo mundo ver que Daniel e Sônia acabaram escondendo um maço de tabaco, né, que é cigarro, né, ou seja, eles compraram um maço de cigarro a mais, um maço de tabaco a mais, e acabaram escondendo dos outros participantes, entendeu? Ali a produção querendo plantar uma discórdia. O apresentador até voltou, né, quando voltou lá pra falar com a Tereza e falou: e aí, Tereza, você se sentiu enganada? Porque você estava reclamando que estava faltando Danone e o pessoal comprando cigarro a mais e escondendo, não sei o quê. E aí ela falou lá tudo que tinha pra falar. Gente, isso é uma coisa muito... pra mim é estranho. É um pouco estranho pra mim ver isso. A produção mostrando para os... É estranho e curioso ao mesmo tempo. Mostrando para os participantes coisas que aconteceram que eles não viram. Então, vez ou outra, eles mostram uma conversa entre duas pessoas, né? Por exemplo, fulano e fulana tava falando de mim, eu não vi isso. Aí eles vão lá e me mostram que fulano e fulana tava falando de mim, entendeu? Isso é uma coisa curiosa. Aqui no Brasil, não posso falar que nunca vai acontecer, né? Porque eu não sei, a gente não sabe. Mas até então, as dinâmicas dos Big Brothers daqui, né, que já tivemos, nunca teve isso, de mostrar para um outro participante o que outras pessoas estavam falando ou fazendo nas costas deles. Já aconteceu de uma pessoa ter uma eliminação falsa, ficar em um quarto, né, em um quarto isolada e ver tudo que tá acontecendo da casa. Mas assim, durante o programa, mostrar para todo mundo ver o que outras pessoas estavam fazendo escondido, isso nunca. Isso ficaria apenas para o público ver, apenas para o público julgar. Mas enfim, achei curioso. Eu acho que se isso acontecesse aqui no Brasil, em alguns momentos seria bom e eu acho que em outros nem tanto, porque eu acho que ia travar muitos participantes de falar ou de fazer as coisas com medo da produção mostrar para os outros participantes.
Outra coisa que causou essa semana é a discussão de tem grupo ou não tem? Essa é a grande questão. E aí o Big Brother fez uma dinâmica com todo mundo lá fora, né? Tem um grupo, né? E isso eles já afirmaram que sim, que é o grupo Kamikaze. E o Big Brother falou que esse grupo Kamikaze, tá claro que o líder de lá é o Pedro Soá. O Pedro Soá é o líder desse grupo Kamikaze. E em contrapartida disso, o Big Brother falou que possa ser que exista outro grupo que ele nomeou de não grupo Kamikaze, entendeu? Tem o grupo Kamikaze e tem as pessoas que não são do grupo Kamikaze. E que quem seria o líder desse segundo grupo seria o Diogo. Então ficou assim, grupo Kamikaze com o Pedro Soá e do outro lado quem não era do grupo Kamikaze, que no caso o líder seria o Diogo. E era para os outros participantes, um por um, irem se encaixando em cada grupo, né? Se você é do grupo Kamikaze ou se você não é do grupo Kamikaze, né? E aí, assim, muitas pessoas, já vou falar quem foi para cada grupo. Muitas pessoas foram para o grupo Kamikaze, falou, não, sou mesmo do grupo, e outras pessoas foram para o não grupo Kamikaze, mas dizendo assim, eu não tenho nada contra as pessoas do grupo Kamikaze, eu não sou de grupo nenhum. Algumas pessoas até falaram que o Big Brother devia fazer um grupo neutro, né, para falar que não era de grupo nenhum. Então, a maioria das pessoas que não foram para o grupo Kamikaze, que foram para o grupo do Diogo, falaram que não eram de grupo nenhum, que estavam indo para ali só para não ter que falar que era do grupo Kamikaze. E aí ficou assim, no grupo Kamikaze, que era o grupo do Pedro Soá, ficou o Pedro Soá, o Pedro Alves, a Jéssica, o Rui, o Elder, o Daniel Monteiro e a Angélica. E aí, no outro grupo, que foi nomeado de não grupo Kamikaze, ficou o Diogo como líder, né, desse grupo. Aí foi a Noélia, a Tereza, Soraya, Daniel Guerreiro, a Sandrina, a Ana Catarina, a Slávia, Yuri, a Sônia e também o Renato. Então ficaram assim, 11 de um lado, falaram que não eram de grupo nenhum, não eram do grupo não Kamikaze, e ficaram 7 do outro dizendo que sim, eram do grupo Kamikaze. A verdade é que assim, gente, tem grupo ou não tem? Gente, não tem jeito, acaba que tem, né? Por mais que uma pessoa se dê bem com todo mundo, no final das contas, sempre vai ter grupo, porque você vai se identificar mais com a pessoa, menos com outras, né? E desses dois grupos, se eu tivesse que escolher um lado para falar assim de qual desses dois grupos que eu tô me identificando mais, eu acho que eu ficaria com o grupo não Kamikaze. Porque eu já tô pegando um certo ranço de muitas pessoas do grupo Kamikaze, tá? E daqui a pouco eu vou falar quem são essas pessoas. Pra você, eu não sei se em Portugal essa expressão é muito usada, ranço. Vocês usam aí? Comentem aqui embaixo quem é de Portugal. Mas pra você que não sabe, ranço aqui no Brasil é quando você não gosta muito, assim, de uma pessoa, das atitudes dela. Tudo que essa pessoa faz te irrita, né? Você não gosta muito. Então você tem ranço daquela pessoa. Nossa, que ranço do Pedro Soá, por exemplo. Eu tenho ranço do Pedro Soá, não vou mentir. Nossa, que ranço do Pedro Soá, entendeu? Eu não gosto das atitudes que ele tem, entendeu? Isso se chama ranço, entendeu? Eu não sei se aí em Portugal essa expressão é muito usada, mas aqui no Brasil é. Então, só pra finalizar, desses dois grupos eu me identifico mais com o grupo não Kamikaze. Porque, ó, no grupo Kamikaze tem um Pedro Soá que eu tenho ranço. Pedro Alves, mais ou menos. Aquele, a Jéssica, fica às vezes nesse chove não molha, não sei, não sinto muita química nesse casal. Não sei, às vezes eu gosto, às vezes não gosto, mas é um dilema pra mim, eles dois. Temos também o Elder, não gosto muito. Daniel Monteiro, não gosto muito. Não quer dizer que essa seja uma opinião assim fixa, né? Tem atitudes e atitudes. Possa ser que daqui a alguns dias, né? Eu falo, não, nossa, essa atitude do Elder foi bacana, essa atitude do Daniel Monteiro também foi legal. E eu passo a gostar dos dois, entendeu? Mas hoje, não é nem que eu... É difícil, mas é que eu tenho um pouquinho de ranço, sabe? Principalmente Elder, Daniel Monteiro e Pedro Soá. Esse trio, pra mim, tem um ranço. Bom, voltando a falar da nossa nomeação, do nosso paredão que a gente tinha pra resolver, ficou assim, o Daniel Guerreiro foi o primeiro a ser salvo, porque ele estava sendo o menos votado, e entre o Diogo e o Rui, quem foi eliminado foi o Rui, com 72% dos votos. Se eu gostei da eliminação, olha, cara, eu não tinha nada contra o Rui não, né, ele era aquela pessoa engraçada, saiu porque tinha que sair, eu acho que foi muito o que o apresentador falou, né, não é que as pessoas votaram porque queriam que o Rui saísse da casa, mas é que eles queriam muito que o Diogo ficasse, né? Justamente porque eu acho que tem uma rivalidade entre o Diogo, o Pedro Soá, então eu acho que pra dinâmica do Big Brother foi bom o Diogo ter ficado, né? Então nada contra o Rui, mas foi esse o resultado. E como eu falei, quem ficou foi o Diogo, pra desespero de quem? Do Elder e do Pedro Soá. Na hora que o Diogo aparece, eles ficaram com a cara
Meu Deus do céu, olha, nossa senhora, eles ficaram assim no chão. Mas olha, o Pedro ficou tão puto, mas tão puto que o Diogo ficou, que ele foi lá pra cima pro quarto, ameaçou sair do programa, ele dizendo que ia sair porque era injusto o Rui, que era um menino bom, um menino íntegro, ter saído e o público ter deixado o Diogo, que fazia um jogo sujo, que ele não ia ficar aguentando aquele tipo de coisa, enfim, quase que ele sai, mas o apresentador conversou com ele, né, falou que o Cláudio falou, calma, Pedro, calma, é assim mesmo, o público tem o direito de decidir, o Big Brother falou com ele, até que o Pedro se acalmou, mas ele tava aquele putaço dizendo que ia sair, que não era justo toda aquela situação. Pois é, como eu disse, o Diogo ficou pro desespero do Pedro e do Helder, principalmente pro desespero do Pedro. Falando em Helder, lembrei aqui de Tereza e Helder, foi mostrado nesse último domingo um VT, né, entre a Tereza e o Helder, nessa relação de amor e ódio entre os dois brigam, os dois ali estão juntos. No confessionário, né, a Tereza até chegou a falar que tem muito desentendimento com o Helder, mas é uma pessoa que acaba, que ela tem ali pra contar, né, que tipo assim, que não, ele tá aqui comigo, né, posso contar com ele, ou pelo menos ela acha que pode contar, foram essas palavras que ela usou. O que vocês estão achando da Tereza? Tem uma semana que ela entrou na casa, né? Ela deu aí, foi protagonista assim de algumas discussões, de algumas situações. O que vocês estão achando da Tereza? Comenta aqui embaixo, tá? Falando em Helder, o Helder acabou ficando, né? Porque no domingo passado, eu ia comentar isso na live de segunda passada, mas não deu certo. Mas o que vocês acharam do Helder ter ficado, né? Ele ficou com 52% dos votos. Eu acho que o Helder tinha que ter sido eliminado naquela nomeação. O porquê, já fiz um vídeo aqui no canal explicando, vou até deixar aqui nos cards, né? Mas não foi isso que aconteceu, o Helder acabou ficando, né, dentro da casa, e quem acabou saindo foi o Edmar, né? Que por coincidência, o Helder ficou, nesse dia o Edmar saiu, e era dia 17 de maio, que era o Dia Internacional contra a Homofobia. Então assim, né, não sei, assim, uma ironia aí do destino, né? Mas enfim, foi o que aconteceu. Enfim, vamos voltar a falar do programa de hoje, de hoje não, do último domingo, do dia 24. E tivemos o quê? Uma prova do líder. Como que era essa prova do líder? A prova do líder é o seguinte, lá no jardim tinha a imagem com as fotos de todas as pessoas lá, tá? A foto de todos os participantes. E cada participante teria que colocar uma bolinha na foto de cada pessoa. Quem tivesse 3 bolinhas, né, quem conseguisse 3 bolinhas na foto, estava automaticamente eliminado do jogo. E assim, até eliminar todo mundo e sobrar uma pessoa, essa pessoa seria o novo líder, tá? Houve um sorteio para definir a ordem das pessoas, em que ordem que elas iam jogar, quem ia começar colocando a bolinha lá primeiro. Então houve esse sorteio, as pessoas foram colocando bolinha aqui, colocando bolinha ali. E aí muita gente votou assim, vou colocar a bolinha em fulana porque fulana diz que não quer ser líder agora. Gente, eu acho isso tão desnecessário, que nem, por exemplo, a Ana Catarina. Vamos falar de Ana Catarina. Ana Catarina é a brasileira, legal a gente ter uma brasileira lá no BBB, no Big Brother de Portugal. Falando em Ana Catarina, deixa eu fazer aqui um adendo sobre o programa de domingo passado. Ana Catarina, assim, a gente sabe que ela não come carne, né? E ela chorou, assim, horrores, né? Quando ela viu um frango morto, né? Que as meninas estavam preparando um frango e ela chorou assim horrores. Ela falou que uma galinha e uma pessoa para ela era a mesma coisa. Eu achei assim a Ana Catarina um tanto quanto um pouquinho desnecessária. Eu gosto da Ana Catarina, gosto dela dentro do jogo, mas nessa situação em questão eu achei ela um pouquinho forçada, talvez seria a palavra. É porque é difícil a gente julgar, né? Eu entendo que ela tem essa bandeira que ela luta, ela tem toda essa questão, mas ela tem que entender que se ela foi para um programa desse, ela já sabia que ia se deparar com esse tipo de situação. Ela sabia que teria outras pessoas que comem carne na casa e queria ter carne ali, né? Então achei ela assim, a reação dela um pouco tanto quanto exagerada, né? Mas é difícil a gente julgar porque parece que tá muito forte nela essa questão de toda essa luta que ela tem, né, para as pessoas não comerem carne, né, e tudo mais. Então achei assim a reação um pouquinho exagerada, mas também ao mesmo tempo eu entendo porque é uma coisa, meu cabelo tá molhado, tá caindo coisa aqui, mas é uma coisa que eu entendo, essa questão que ela luta. Mas enfim, voltando a falar dessa prova do líder, a Ana Catarina votou nela mesma. Ela votou nela mesma porque ela disse que não queria ser líder agora. Teve também a Sandrina, acho que a Sandrina votou nela mesma, ou a Sandrina, não, acho que a Sandrina que pediu para outras pessoas, falou, olha, vota em mim que eu não quero ser líder agora não. Gente, eu acho isso tão feio, sério. É uma falta de comprometimento com o jogo, porque por mais que você não queira se comprometer, cara, é um jogo, sabe? Eu acho isso tão feio da pessoa falar que não quer ser líder, sabe? Eu não quero ser líder.
É tipo assim, eu acho que a pessoa que falasse que não quer ser líder devia ir direto ser nomeada, devia ir direto ir pro paredão. Sabe? Porque meio que desvaloriza o jogo, mas tudo bem, eu entendo, né? Não quer assumir a responsabilidade, beleza, mas acho feio isso, ficar falando que não quer ser líder. Parece que tá desvalorizando o game, sabe? Não sei, uma impressão minha. Mas enfim, fato é que todas as pessoas lá fizeram, né, tudo que tinha pra fazer, votaram, e quem acabou sendo líder foi o Pedro Soares, né? O Pedro Soares acabou virando o líder. Pois é, eu tava quase... Antes disso, estava falando em desistir do programa e, ó, pouco tempo depois, acabou sendo líder. Tá vendo como esse programa dá umas voltas que a gente não prevê, não imagina? Por o Pedro Soares ser o líder, ele estaria livre dessa votação, né, dessa nova nomeação. Só que teríamos mais uma pessoa imune. Isso foi o público que votou lá no site do Big Brother de Portugal. O público lá foi lá, votou quem elas queriam que participasse de uma dinâmica para possivelmente ficar imune. E essa pessoa escolhida foi quem? Foi o Diogo, justamente o que voltou da nomeação e o rival do Pedro. E aí a dinâmica era o seguinte: o Diogo ficaria imune se ele aceitasse essa imunidade, ele poderia ficar imune, mas se a casa ficasse sem metade da comida, né? Então assim, Portugal votou para ele ter a oportunidade de ficar imune, mas ele só ficaria imune se ele aceitasse que a casa inteira ficasse com metade da comida. Ele falou que por ele, tudo bem, que ele come pouco, que, né, comendo pão e água tava tudo bem para ele, mas que outras pessoas comem bastante, né, que precisam comer bem. E a comida da casa já tava pouca, porque eles tinham perdido uma prova lá, a prova de receber o dinheiro, né, para eles comprarem as coisas. Eles tinham perdido a prova, então eles já estavam com metade das coisas, então seria metade da metade. Então por isso ele agradeceu aos portugueses que votaram para ele receber essa possível imunidade, mas que não ia aceitar porque ele ia pensar nos outros colegas. E aí ele não aceitou, ele não ficou imune e a casa continuou com a comida normal. E agora chegamos na parte da nomeação, que aqui no Brasil pra gente seria a parte de formar um novo paredão. O que estava acontecendo? O que o Big Brother percebeu? Que os participantes estavam assim: ah, fulana votou em ciclana, então eu também vou votar. Então um participante votava e os outros viam para eles irem no embalo, votar também. Então o Big Brother essa semana fez uma dinâmica diferente. O Big Brother deu envelope para essas pessoas e essas pessoas eles tinham que escrever o nome primeiro, sem o outro participante ver. Cada um escreveu o nome das 3 pessoas que elas iriam nomear. Porque, diferente daqui do Brasil, o participante pode votar em uma pessoa só. Lá em Portugal não, ela pode escolher 3 pessoas para votar. Então ela vota em 3 pessoas, né? Então eles escreveram lá no envelope o nome das 3 pessoas que eles iam votar e colocavam dentro do envelope. Aí depois o apresentador começava: Ciclano, em quem você votou? Ah, eu votei em fulano, e fulano, e fulano, por isso, por aquilo, entendeu? Assim, né, a votação ficaria de uma forma mais orgânica, mais surpreendente, sabe? E acontece que a Ana Catarina, a brasileira, nessa parte eu gostei. Ela votou em Pedro Alves, Daniel Monteiro e Elter, né? Falou que ela luta por uma causa e não concorda muito com a causa que eles lutam. O Daniel Monteiro não gostou, ficou puto com ela, mas eu achei o Daniel Monteiro tão desnecessário porque o Daniel tava querendo colocar palavras na boca da Ana Catarina. O Daniel tava falando: você tá falando que... Como foi que ele disse, senhor? Você tá falando que a causa dos bombeiros não é importante. E a Ana Catarina falando: não foi isso que eu disse. E aí ele não deixava a Ana Catarina falar, entendeu? Então eu achei o Daniel Monteiro desnecessário, sabe? Querendo colocar palavras na boca da Ana Catarina. É por essas e outras que eu não gosto muito do Daniel Monteiro, beleza? Mas enfim, mas a Ana Catarina votou nesses 3. Gostei, viu, Ana Catarina, da nomeação. Enfim, fato é que todas as pessoas votaram, teve todas as justificativas. E aí o público escolheu também mais uma pessoa para uma nova dinâmica. E essa pessoa escolhida foi a Yuri, que a dinâmica era a seguinte: a Yuri, ela podia salvar uma pessoa desta nomeação. Ela poderia, dentre as pessoas que foram nomeadas, ela poderia salvar uma pessoa, só que os participantes não poderiam usar as camas do quarto grande durante 5 dias. Tem 2 quartos, tem um quarto que é grande e outro um pouco menor. As camas do quarto grande não poderiam ser usadas se a Yuri resolvesse salvar uma das pessoas que tinham sido nomeadas. E a Yuri aceitou, ou seja, nessa semana, durante os próximos 5 dias, os participantes terão que dormir na sala, se amontoarem todos no outro quarto pequeno, enfim, vão ter que arranjar lugar para dormir, mas eles não podem dormir
lá nas camas do quarto grande, beleza? E aí a Yuri resolveu salvar uma pessoa. E quem que a Yuri foi salvar? O Elder. Poxa, Yuri, gostando de você, por que você vai fazer isso? Mas enfim, foram várias pessoas que foram nomeadas. Dentre essas pessoas, o Elder estava no meio. E aí a Yuri resolveu salvar o Elder. E por ela ter salvado o Elder, todos vão ter que dormir em qualquer lugar, menos na cama do quarto grande, tá? E aí, quem ficou nomeado essa semana? Quem foi pro paredão dessa semana? Ficou o seguinte, como o Elder foi salvo, ficou a Noélia, o Renato, Ana Catarina, o Diogo e a Tereza. Repetindo, Noélia, Renato, Ana Catarina, Diogo e Tereza. Quem você quer que seja eliminado? Dessas pessoas que estão aqui, quem que você quer que saia? Olha, dando a minha opinião, dessas pessoas que estão aqui, eu acho que o Renato foi um participante que entrou logo depois da Tereza, também tá aí na casa há pouco tempo. Eu acho assim que todos os outros participantes, tanto a Noélia, Ana Catarina, Diogo e Tereza, quer queira ou não, de alguma forma, eles movimentaram o jogo, já tiveram algumas discussões, já tiveram um certo protagonismo dentro do programa. Agora o Renato não, eu sei que acaba sendo injusto, porque ele entrou, né, faz uma semana, tem pouquíssimo tempo que ele entrou, não deu tempo dele se mostrar direito, mas eu acho que para uma dinâmica do jogo, das pessoas que estão aqui, eu acho que o Renato deve ser o eliminado, né, eu acho que ele devia sair. Não sei se Portugal vai pensar da mesma forma. Talvez o Portugal elimine a Ana Catarina por causa da causa que ela defende, tal. E isso incomoda muita gente dentro do Big Brother e também fora dele. Então possa ser que as pessoas eliminem a Ana Catarina. Noélia também, né? Na verdade, todo mundo que tá no paredão, todo mundo que tá sendo nomeado, possa ser que saia, né? Mas eu acredito, não sei, acho que a Ana Catarina, não sei se os portugueses gostam muito dela. Mas quem eu queria que fosse eliminado era mesmo o Renato. Bom, gente, foi isso o vídeo de hoje. O que vocês acharam de tudo? Comentem aqui embaixo, sua opinião é muito importante. Olha, se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, que é muito importante. Deixa um like nesse vídeo, que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Mande para o seu amigo para que ele chegue a mais pessoas, tá? Mande para aquele seu amigo que você sabe que assiste Big Brother. Então, mande para ele, deixa o seu comentário aqui embaixo. E deixa eu explicar uma coisa, a frequência de vídeos aqui no canal do Já Soube Big Brother, como é que vai funcionar? Eu queria fazer mais, mas provavelmente será um vídeo por semana. Eu queria fazer live, porque live eu acho que eu conseguiria fazer todo dia, mas como as coisas estão muito corridas pra mim, eu não trabalho só com o YouTube, eu tenho outros trabalhos e desenvolvo outros projetos, então não consigo ficar 100% focado só aqui no YouTube. Então provavelmente a frequência dos vídeos será um vídeo por semana, tá bom? Mas enfim, se você não está inscrito, seja você de Portugal, seja você do Brasil, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E se quiser falar comigo, é só me chamar lá no Instagram, ó, esse tá aparecendo aqui embaixo, @olucassouza, tá bom? Pode me chamar lá no direct, eu converso com todo mundo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá tudo certo, nada resolvido. Eu sou o Lucas Souza, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, fui!